Chegou o momento tão esperado de a gente preparar a receita e tá aqui meu mise en place. Vamos recapitular? Aqui eu tenho 320 gramas de açúcar na minha vasilha maior. Na minha vasilha menor eu tenho misturado 4 ingredientes que são secos, né? Que são pozinhos. Que é a farinha, 165 gramas, tá aqui. 150 gramas de chocolate em pó. Tenho 1 colher de chá de fermento e também tenho 2 pitadas de sal. Eles estão aqui. Lembra que eu te falei, você só vai colocar as 2 pitadas de sal aqui se você tiver com a sua manteiga sem sal. Se a sua manteiga já tiver sal, aí você não vai colocar as pitadas aqui, tá bom? Tá aqui a minha castanha, que eu já deixei separado. Você pode usar 80 gramas ou ajustar de acordo com o valor da castanha aí na sua região, para sua receita ficar com um custo bom, né? Não ficar cara demais, agora que você já sabe preencher a ficha técnica dos custos. Tenho aqui a minha essência de baunilha, que eu vou usar 5 ml, e 5 ml você mede numa colher de chá, num medidor de chá. Tenho os meus 2 ovos aqui, e nesse cantinho eu tenho a minha manteiga. Como eu falei pra você, a manteiga fica sempre na geladeira, e você só vai tirar da geladeira 2 horas antes da sua receita. E eu preciso que você tire da geladeira, porque ela tem que estar em consistência de pomada ou derretida. Se a sua estiver congelada e você estiver passando por algum aperto, precisa fazer a receita rápido, não tem como esperar, aí você pode derreter a sua manteiga, nunca ferver. Coloca no micro-ondas devagar, vai derretendo aos poucos para você conseguir usar. Então, pomada ou derretida, mas nunca ferva, tá certo? Aqui do lado eu tenho meu fouet, uma espátula, uma colher que vai me ajudar aqui, eventualmente. E tenho aqui no canto, mas depois a gente vai falar dela, que é a minha forma 30x22 com o papel manteiga dentro dela. Vamos começar aqui colocando a manteiga. De manteiga eu preciso de 175 gramas. E tem algo interessante aqui, quando você compra aquele tablete de manteiga, como o da Itambé, quando você começa a abrir a manteiga, ela vem com uma graduação que parece uma reguinha e tem exatamente o pontinho onde são os 175 gramas, então você pode ficar de olho nisso. Ah, e eu quase ia esquecendo uma coisa. Antes de começar a receita, só um comentário breve. Eu vou compartilhar com você o que é uma receita boa pra mim. Uma receita boa pra mim não é só uma receita gostosa. É uma receita que tem um custo legal, que é fácil de fazer e é simples, rápida. Então, eu gosto tanto dessa receita porque ela é tão rápida depois que você deixa tudo preparado que funciona para sua rotina. Se você tiver que fazer várias vezes por dia, não vai tomar muito do seu tempo. Para ser honesta, eu não acho que coisas boas precisam ser complexas. Eu acho que a simplicidade é o que faz toda a diferença no dia a dia. Então, quanto mais simples eu consigo deixar tudo, mais feliz eu fico e eu vejo que a minha vida flui mais rápido também. Então, para executar essa receita, olha o que eu vou deixar aqui do lado. Deixa eu colocar num cantinho aqui, em que você vai conseguir enxergar o cronômetro que vai dizer quanto tempo eu levo para fazer essa receita. Vamos fazer isso aqui. Então, ó, dei o play, começou. Na minha vasilha grande, eu vou colocar a manteiga. Então eu vou usar aqui uma colher que eu tenho 320 gramas de açúcar dentro da vasilha grande e agora eu tô colocando 175 gramas de manteiga que precisa estar em consistência de pomada ou derretida, tá bom? Então coloquei aqui e eu vou usar também aqui a minha espátula para poder tirar tudo. A espátula ou o pão duro vai ser muito útil aqui durante a nossa receita, tá bom? Então coloquei aqui a manteiga, vou colocar os ovos e os ovos, como você sabe, a gente sempre quebra num lugar separadinho, porque se acontecer de o ovo tá estragado, a gente não quer perder a nossa receita. Então quebrei um ovo, ele tá perfeitinho, lindo. Eu coloco aqui na receita e depois eu quebro o outro. Você também não vai quebrar os dois de uma vez, porque vai que o segundo tá estragado, tá podre, aí você estragou o primeiro ovo também. Esse tá perfeito, coloco aqui. E por fim, eu também vou colocar
a essência de baunilha. Tô misturando tudo aqui ao mesmo tempo. Ó, 1 colher de chá de essência de baunilha. Se você quiser misturar primeiro o açúcar com a manteiga e depois colocar o ovo com a essência de baunilha, você pode. Mas eu resolvi colocar aqui tudo de uma vez. E aí você vai misturar com o seu fouet. E você vai achar muito estranho esse processo, porque parece que as coisas não querem se misturar muito bem, mas tá tudo certo. Vai aos pouquinhos que você vai conseguir. Então, não deixe nada da minha manteiga aqui na lateral. Se você tá curiosa, ó, já se passaram 2 minutos e 22. Misturo bem. Aqui é bom você deixar bem misturado para a essência de baunilha tirar o cheirinho do ovo. Se você estiver usando o açúcar cristal, às vezes ele pode ter um pouco mais de dificuldade para misturar, então capricha aí na sua mistura. Mas não precisa assim ficar muito neurótica também não. Tá vendo que ela vai clareando? A massa vai ficando cada vez mais clarinha. Não deixa nada nas laterais. Misturei. Açúcar com manteiga, com ovos, com essência de baunilha e eu tenho isso. Essa consistência aqui. Bem espesso, né? Agora, e já tá bom assim, viu que eu misturei bem pouquinho, né? Agora eu vou peneirar os ingredientes secos que estão aqui em pó. Deixa eu ver qual a melhor maneira de fazer isso, sem que eles caiam de uma vez só dentro do meu bowl. Ó, coloquei tudo de uma vez aqui na minha peneira. Não vou usar mais essa vasilha e vou peneirar tranquilamente. Lembra que eu falei que uma peneira média para maiorzinha iam ajudar? Uma pequenininha te dá um trabalho aqui, hein? Ó, tenho bolinhas aqui dentro da minha peneira. Eu vou vir com a colher e vou quebrar essas bolinhas. Certo? Ok, coloco aqui do lado e agora eu vou misturar tudo isso. Vai bem aos pouquinhos, porque nesse momento pode ser que voe farinha com chocolate, com tudo para todo lado e você não quer desperdiçar. Deixa eu centralizar aqui. Posso misturar aqui com uma colher? Sim, senhora. Mas eu gosto do fouet, eu acho que o fouet, ele é bom, apesar de ser uma massa muito pesada, né? Mas funciona você misturar com uma colher, ou com uma espátula, ou com um pão duro. Você vai usar a ferramenta que você tiver aí. Eu gosto de usar o meu fouet. Olha a consistência que eu tenho. Bem consistente. E agora, eu vou tirar essa massa do meu fouet. Vou usar a minha espátula, a mesma que me deu um apoio na hora de tirar a manteiga da colher. E vou tirar tudo que eu conseguir aqui desse fouet. Raspando assim de leve. E agora, você vai dar a última misturada e você já pode, inclusive, jogar a sua castanha. A castanha é um bônus,
Faz toda a diferença na sua receita. Então, se você puder colocar, vai ser ótimo. Aqui tá minha massa. Vou misturar aqui com o meu pão duro, a minha espátula. Confesso pra você que é um tanto quanto desajeitado fazer isso com uma câmera bem na minha frente. Mas tá dando tudo certo. Se você for usar o seu chocolate da Nestlé, aquele que tem os frades, a sua massa vai ficar mais clarinha que essa. Essa daqui foi porque eu usei o chocolate Cical, ficou mais escura. Misturei! Olha como ficou. Ó a consistência. Bem consistente, mas não tem erro. Misturo mais um pouco. E tá pronto. Vou parar aqui meu timer. Eu gastei 7 minutos e 35 segundos para fazer a minha massa. E agora, o que eu vou fazer é colocá-la aqui na forma. Para colocar na forma, tem duas opções para você melhorar a parte de desmoldar a sua receita. Você pode usar um spray desmoldante e nesse caso, você vai fazer algo como bem de leve. Ou você pode, se você não tiver um spray desmoldante, usar um óleo normal que você tiver aí. Eu vou usar aqui um óleo super comum, vou passar aqui num papel toalha, de levinho, e vou usar. Enquanto você não tem o seu spray desmoldante, que é super útil, você pode fazer isso. Só para facilitar ainda mais a parte de desmoldar. Você viu que eu coloquei o spray aqui e passei um pouquinho de óleo com o papel toalha do outro lado. E agora, tudo que você precisa fazer é colocar a sua massa na forma. É muito importante você usar a forma 30×22, tá? Ela que vai dar o rendimento dos 24 brownies. E agora, você reparou que eu gastei um tempinho aqui espalhando a minha massa. Eu fui em cada cantinho e eu não fiz isso simplesmente por um mero capricho, não. Eu fiz isso porque eu preciso que o meu rendimento seja de 24 brownies. E ele só vai ser de 24 brownies se a minha massa crescer direitinho na forma inteira, tá bom? No futuro, numa aula mais avançada, eu espero que você possa fazer parte da turma, a gente vai usar uma outra forma, uma forma que tem cantos que não são redondos, eles são assim, já no formato do brownie, eles têm uma ponta, né, são retos. Então, mas por enquanto você vai usar a forma que você tem aí, só que o próximo passo vai ser esse, pra gente melhorar ainda mais o nosso rendimento da nossa receita de brownie, tá certo? Então, eu terminei aqui, vou colocar no forno pré-aquecido a 180, 175 graus e vou deixar lá, mais ou menos nessa temperatura, pode deixar 180. Você vai ter que testar aí para ver como é que o seu forno reage, como é que é o temperamento do seu forno. Mas eu recomendo que você comece testando 180 graus por 25 minutos. Dependendo, pode ser que você precise de um pouco mais, talvez 30 minutos, mas honestamente, eu acho que é demais. 25 minutos, 180 graus, leva direto para o forno, tá bom? Estou de volta aqui e o meu brownie agora já tá frio, ó. Já consigo pegar tranquilo, esfriou. Eu deixei ele ficar por mais ou menos 1h15 aqui paradinho. E agora a gente vai desenformar. O primeiro passo é soltar as laterais. Nós vamos vir com uma faquinha, como essa, simples, e soltar aqui as laterais com cuidado, pra gente não estragar o nosso brownie. Lembra que todo o seu cálculo do custo
Ele é baseado na quantidade de brownie, deixa eu trocar de lado, quantidade de brownie que rende a sua fornada. Então, se você estraga algum da sua fornada, automaticamente o seu lucro diminui. Terminei, passei em tudo aqui direitinho. Toda a lateral está solta. Estou me certificando de que eu realmente liberei tudo. E agora eu vou usar uma tábua aqui que eu tenho de madeira. Você pode usar qualquer uma que você tenha ou até mesmo outra forma de bolo. E eu vou pegar aqui nas laterais e virar. Quando eu faço isso, eu consigo desenformar. E aí agora eu consigo puxar. E o meu brownie tá aqui, lindinho. Deixa eu mostrar como é que ficou minha forma. Não grudou nada nela, tá limpinha. E aqui você consegue ver o papel manteiga. Olha que interessante, ele tá aqui. E pra você soltar, você vai achar a pontinha dele. O brownie ele é super amanteigado, então não tem muita dificuldade. É bem fácil até. E você percebe que todos os cuidados que a gente tomou até agora é para conseguir exatamente isso. O nosso brownie, a nossa massa perfeitinha, sem problema algum, sem estragar, para ela poder render mais. E agora, na hora de cortar, eu geralmente corto com essa faca, que é uma faca simples que eu tenho, e eu vou medindo usando uma régua. Mas se você tiver uma forma, melhor ainda. Então, de encontrar uma posição que funciona. Higieniza sua régua ou simplesmente usa sua régua na lateral para não encostar no seu brownie. E o nosso brownie vai ter 5 centímetros, que é esse valor aqui. Então, ó, 5 mais 5, 10, 15, 20 e 25. Certinho? E a gente vai fazer isso do outro lado também. Aqui eu tenho 5, 10, 15, 20 e 25. Ok? E agora que eu tenho as minhas marcações, eu simplesmente venho com a minha faca. Não ficou tão retinho não, você vai conseguir fazer melhor na sua casa. É porque eu tenho um tripé aqui me atrapalhando um pouco. Você vem com a sua faca e corta aqui a sua primeira linhazinha de brownie. Corta a segunda. Olha, esse detalhezinho aqui é que você tem que evitar que aconteça, ó. Eu não cortei até o final e puxei, então levou um pedacinho do brownie que estava do lado. Corta até o final, se certifica de que tá tudo livre antes de puxar. Esse lado aqui também. E agora, esse último lado, que ficou bem torto, inclusive. Mas você não vai deixar ficar torto, não. Na sua casa você vai conseguir fazer um pouquinho mais reto que eu. Vou corrigir aqui. E aqui tá um pedacinho da massa, muito suculenta, muito molhadinha e estruturada ao mesmo tempo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa de medir, só que lembra que a sua forma é por 22, então a gente vai ter um pouquinho mais de margem. A minha recomendação é você colocar o 11 bem no meio e você vai marcando aqui 5, 10, 15. Se você puder deixar o seu brownie um pouquinho mais que 1 hora, é melhor ainda, tá bom? E percebe que nós estamos cortando o brownie com ele de cabeça para baixo.
E as vantagens de você fazer isso é conseguir manter a sua casquinha intacta. Se você tiver com dificuldade de cortar, talvez seja porque sua faca tá suja. Aí você dá uma lavadinha na faca e ela vai ficar melhor, tá bom? Então, eu tô vendo aqui pela imagem que proporcionalmente parece que esses daqui estão um pouco maiores que esses daqui, mas é só a posição da câmera mesmo. E aqui eu já consigo tirar um pra te mostrar. Olha que casquinha linda que ele formou. Você pode ou não tirar essa bordinha. Aqui o fundo dele. Aqui tá um brownie do meio. Com a crostinha formada, as castanhas. E ele fica delicioso. E daqui você já pode embalar se você quiser, mas eu recomendo que você espere um pouco mais, porque o saquinho pode ficar suado. Ele ainda não está, apesar de ter ficado mais de 1 hora, ele ainda não está completamente seco. Então, colocar no saquinho, talvez o saquinho fique úmido. Olha que delícia.